é capaz de guardar a lei, então ninguém tem condição de ir para o céu. Mas Deus envia seu Filho e Deus providencia isso. Cristo é perfeito, Filho de Deus, não tem pecado, Ele cumpriu a lei de Deus. Então aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessam Jesus como Senhor, aquele que entende que é incapaz, que é pecador e é impossível guardar a lei, tentou e não consegue, e vai a Cristo, reconhece Ele como Senhor, reconhece seu pecado, reconhece só através de Jesus. Para esse não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo estamos livre da condenação. Então a salvação, ela se processa assim. O desenvolvimento da salvação se processa assim. A Bíblia diz: desenvolvei a salvação em Filipenses. Ela se processa assim, a salvação. Justificação é um ato legal. O ladrão na cruz foi justificado. Não há mais condenação para o ladrão na cruz. Foi instantâneo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que tu não pode fazer, porque tu é pecador, mas ao se confessar, a reconhecer: eu morri, estou morrendo no teu lugar, pago a tua dívida, te justifico. Agora diante de Deus, o ladrão se tornou justo, porque Cristo o justificou. Então não há mais condenação. Então a salvação é assim. Justificação: estou sendo salvo da condenação. Alguém entrega a vida para Cristo, reconhece como Ele Senhor e Salvador, recebe Jesus e daqui a 1 minuto ele morre, está salvo. Por quê? Porque ele foi salvo da condenação. Isso se chama justificação. Salvo do poder do pecado. Isso se chama santificação. Eu estou me santificando, o pecado não tem mais força sobre mim. Salvo da presença do pecado. Só tem uma maneira de ser salvo da presença do pecado: glorificação, quando o Senhor nos leva. Isso é o processo da salvação. E Paulo vai mostrar isso claramente. Primeiro ele entra com a justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação do pecado já nos alcança mais, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu a culpa por nós. Isaías 53 deixa isso bem claro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Observe que ele vai dizer: Ele foi morto pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 vai deixar isso bem claro, que Ele morre no nosso lugar, e o justo justificará muitos. Está lá a doutrina da justificação em Isaías 53. Verso 10 e 11. Então eu posso dizer que nós estamos quites com a lei e com a justiça divina diante do seu tribunal. Deus instalou um tribunal, e esse tribunal ia julgar todo pecador, e todo pecador iria para o inferno, porque todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. E Ele instala seu tribunal, e olha e vê que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. E agora ninguém escapa. Não há um que escape. Mas o Senhor providencia o Salvador, e Ele vem e é julgado, é condenado. A condenação que era para nós foi para Cristo. O que era para nós, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então Ele recebe, o que Ele recebe é para nós receber. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Castigo para Ele, paz para nós. Pisadura para Ele, paz e cura para nós. Pelas suas pisaduras fomos curados. Enquanto Ele é ferido, nós somos sarados. Enquanto Ele é torturado, nós somos livres. Enquanto Ele vai para a cruz, nós recebemos a salvação, o perdão. Ou seja, isso se chama justificação. Ele assume o nosso lugar, Ele paga o preço em nosso lugar. A lei de Deus foi cumprida em Cristo, e a justiça foi satisfeita. O tribunal de Deus foi levantado, e o Filho foi o réu.
E o Pai condenou os nossos pecados. Ele se fez pecado por amor de nós. Ele assume a culpa, ele é condenado. Por isso que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ele assumiu, ele pagou a nossa conta. Por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10, verso 4. E o resultado da justificação é paz com Deus. Romanos capítulo 5. Você vai abrir lá Romanos capítulo 5 e você vai perceber que o resultado da justificação é a paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, pelo intermédio dele, obtivemos igual acesso. Essa palavra acesso era o homem que levava uma pessoa até o rei. Esse homem dava o acesso a você falar com o rei. Essa mesma palavra é usada no grego para dizer que Cristo, ele nos deu acesso a entrar no Santo dos Santos, receber o perdão de Deus, receber a justificação. Quem é o acesso? É Jesus. Jesus é o acesso. Ele me leva à presença do Rei dos Reis, e agora não há mais impedimento. Ele abriu um novo e vivo caminho. O pecado que era uma barreira, ele foi sangrado na cruz, e ele me dá esse acesso. Ou eu posso chegar diante de Deus, confessar os meus pecados. Hoje Deus me vê, e ele me vê e me recebe, porque sobre mim está a justificação, sobre mim está o sangue de Jesus, sobre mim não está mais a condenação, mas o perdão de Deus. E agora há uma paz no meu coração, há uma paz no teu coração. Por isso que quando o crente verdadeiro peca, ele fica sem paz, porque o pecado não tem nada a ver mais conosco, nós não somos mais escravos dele, ficamos sem paz. Mas quando confessamos nossos pecados, enche o nosso coração de paz, paz com Deus. Outrora éramos inimigo da cruz, inimigo de Deus, mas Cristo, ele foi o elo, de braços abertos. Eu posso dizer que ele uniu o Pai com todos aqueles que eu confesso como Senhor e Salvador, com a sua igreja. Nossa justificação é instantânea. É no ato já, agora. É como caldo de cana. Você já ouviu essa palavra, né? Caldo de cana, é na hora. É a justificação. Por isso que o ladrão na cruz, o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nenhuma condenação. Paulo abre o capítulo 8 já dizendo o que ele vai dizer para nós: segurança da salvação. Nenhuma condenação. Segundo, nenhuma escravidão. Olha o verso 4 e o verso 5 de Romanos 8. O que é que ele diz? O 8, verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclina para a carne cogita as coisas da carne, mas aquele que se inclina para o Espírito, ele recebe gozo e paz e alegria. Porque o penhor da carne é morte, mas o Espírito é vida. Verso 15: porque não recebemos o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção, baseado na qual chamamos papai. Aleluia, fomos adotados papai. Ou seja, querido, agora, quando outrora andava pela carne, todo aquele que se inclina para a carne se torna escravo. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Jesus disse para os fariseus: vocês têm por pai o diabo, que é mentiroso desde a fundação do mundo. Porque aquele que diz que, aliás, ele diz: olha, vocês como é que você diz que são livres, se vocês são escravos do pecado? O pecado escraviza, o pecado mata, o pecado gera morte, mas Cristo, ele veio para nos dar vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Jesus disse: se eu libertar vocês, vocês serão livres. Então, nenhuma condenação há. E depois que não há nenhuma condenação, também não há nenhuma escravidão. John Murray, no seu comentário, ele vai dizer: nenhuma condenação se refere à libertação, não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Quando Cristo nos liberta, Murray diz assim, que não é só, ele não só tirou de nós a culpa,
Ou seja, eu não tenho mais culpa, nenhuma condenação. Ele não só tira a culpa, mas ele transporta a gente do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho, do seu amor. Agora a escravidão não é mais. Ele quebra as cadeias, ele quebra as amarras que o diabo colocou. Agora o crente, quando ele mentia, agora não mente mais. Roubava, não rouba mais. Agora ele fazia falcatrua, não faz mais. O que é que acontece? O Espírito Santo está nele, quebrando essas amarras. Agora tu és filho de Deus. Ele pede emprestado e devolve. Ou seja, ele não é mais escravo, algo não domina mais ele, o pecado não domina mais ele, e quando o pecado quer se alojar, ele fica triste, ele perde a paz, o Espírito Santo o converte, o convence, e ele dobra o joelho e diz: eu estou sem paz, é porque eu preciso confessar, ele não é mais escravo, o pecado não tem mais poder, ou seja, nenhuma condenação e nenhuma escravidão mais. Por isso que ele diz no capítulo 7, versos 18 e 21, que miserável homem que sou, quando penso fazer o bem, eis que já fiz o mal, que me livrará desse corpo, porque nosso corpo é inclinado para o pecado, o nosso corpo é debilitado, o nosso corpo não consegue vencer o pecado, se Cristo não entrar em nós, se o Espírito Santo não se estabelecer em nós. Por isso que há esse dilema do apóstolo Paulo, ao capítulo 7, porque ele quer mostrar que jamais a carne, andar na carne, andar no pecado, jamais venceremos. Mas quando nós recebemos o chamado de Deus e recebemos o Senhor, não só recebemos a salvação, mas o Senhor nos liberta da escravidão do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deixa eu acelerar, irmãos. Terceiro, nenhuma acusação. Verso 33. Veja aí, verso 33 do capítulo 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Martim Lutero, quando Cristo fez a obra no coração dele, ele entregou a vida para Jesus, o Senhor libertou ele. Ele teve um sonho onde o diabo aparecia e colocava todos os pecados dele, e ele olhava assim, puxa, eu cometi isso, tudo isso, é verdade, eu cometi tudo isso. Ele se acorda desesperado, angustiado, apavorado, mas o Espírito Santo estava nele. Ele vai lá e a Bíblia, ele diz: olha, escreve aí, Satanás, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele não só perdoa, mas como Ele purifica. Ele não só perdoa, nos livra da culpa, mas nos liberta da escravidão do pecado. Nenhuma acusação. Ele não está dizendo que nós não vamos ser acusados. Ele está dizendo que nenhuma acusação vai prosperar, nenhuma acusação vai ter efeito. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. É o dono do universo, é o dono do céu e da terra, é o dono de todas as coisas. Ele montou seu tribunal e Ele já nos julgou, e Ele nos julgou em Cristo. E todo aquele que está em Cristo recebeu o perdão de Deus, recebeu o céu, recebeu, a culpa foi removida e a escravidão também foi removida. Por que nenhuma acusação? Porque Cristo é o nosso advogado e Deus é o nosso juiz. Cristo, Ele advogou a nossa causa, e o juiz, está tudo em família, né? Jesus, está tudo em família, mas não há corrupção. Está tudo em família, mas a base é legal. O filho é o advogado, o pai é o juiz. Mas o pai exigiu uma conta alta, e essa conta quem pagou foi o filho. Não foi fácil. O pai vê o filho e ele mesmo está punindo o filho para cumprir essa justiça dele, que era para ser sobre nós. Nenhuma acusação. Nossos pecados foram perdoados, por isso que não há nenhuma acusação. Nossa dívida foi paga. Jesus na cruz disse:
A última palavra dele foi: está tudo consumado. Ou seja, está tudo pago. Eu paguei tudo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que o Senhor rasgou o que era contra nós nas suas ordenanças e cravou na cruz. Pagou tudo. Ele cumpriu a lei. O sacrifício dele foi perfeito. Então nós estamos quites, aleluia, quites no tribunal de Deus. Nós estamos quites. É uma lei florense, ou seja, é um ato legal. Nós estamos salvos agora e para sempre, eternamente. Aleluia. O diabo pode se levantar, o mundo pode se levantar e dizer que você não é salvo. Aí você vai dizer: Jesus é meu advogado, ele advogou a minha causa. O Pai é o juiz, ele sentenciou. Tudo que eu merecia, Cristo assumiu. E agora eu sou livre em Cristo, eu sou salvo em Cristo. E não há nenhuma condenação. Pode se levantar quem for. Não há mais condenação para você. Não há mais acusação contra você. O diabo é acusador. Diz a Bíblia que ele é acusador dos nossos irmãos. E ele não para de acusar. Mas é tudo vã. Tudo cai por terra. Porque não tem efeito. Jesus morreu na cruz. E ele é quem intercede por nós. Observe, irmão, o verso 34. O verso 34 é o resumo geral do que eu estou falando. Do que eu vou terminar de falar. O verso 34 é extraordinário. É tremendo. Diz tudo de Romanos 8, verso 34, observe aí. Quando ele diz no 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, ele mesmo responde, ele mesmo diz, é Deus quem nos justifica. Mas como ele nos justifica, Paulo? Quem nos condenará? Aí ele vai responder: Cristo Jesus morreu, ele pagou o preço. Ou antes que ressuscitou, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele carimba o passaporte na ressurreição. Olha a sequência extraordinária. O qual está à direita de Deus Pai. É nosso intercessor. Além de morrer por nós. Aleluia! Além de dar vida por nós. Ele ressuscitou para carimbar o nosso passaporte. E agora está à direita de Deus Pai, está sentado no trono, ou seja, ele governa, amém? Ele governa todas as coisas e tudo está embaixo dos seus pés. Qualquer coisa, nada vai poder condenar a mim e a você, não tem mais efeito, porque Cristo morreu, pagou o preço, ele ressuscitou, confirmou a obra, e ele está sentado à direita do trono de Deus, governa, e ainda por cima intercede por nós, amém, irmão? Está fechado, carimbado, não tem mais saída, não há brecha, não existe brecha. Advogado do diabo procura brecha para soltar bandido. Aqui não tem brecha, aqui a salvação é nossa, aleluia. A salvação Cristo nos deu e selou com seu sangue, aleluia. Oh Jesus, nenhuma separação. Oh, essa parte aqui é linda, não existe separação. Paulo repete a esta pergunta. Paulo responde essa pergunta com outra no verso 35, irmão. O relógio parasse ali. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Aí ele vai citar os problemas da vida. Ele vai citar, será? Aí ele responde essa pergunta. Ele faz uma pergunta, responde com uma pergunta. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Será isso? Ele cita aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois ele vai citar mais 10, 17 coisas. Quem nos separará? Nenhuma separação. Agora ninguém pode separar a gente de Cristo. Ninguém pode separar. Eu vou ter que parar aqui, irmão. Só vou citar. Só vou ler. Porque eu estou certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem um presente, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo cita uma dupla aqui, morte e vida. Será que a morte nos separa? Não, a morte é o portal. William Buckley diz que a morte é o portal para o crente. Ele sai de um canto
canto e vai para o outro. Ele sai da terra e vai para o céu. A morte é a passagem, é o encontro. Ela não afasta, ela aproxima. A vida também não. Os problemas da vida, aflição, desgraça, perca, temor. Quanto mais acontece problemas na nossa vida, o Senhor já garantiu que estaria conosco na luta, nas aflições. Por isso Paulo diz: eu sinto prazer nas angústias, na tristeza, porque mais Ele está comigo, mais Ele se aproxima de mim. Ou seja, eu sinto prazer, vem a tribulação, vem o que vier, Ele estará comigo. Então a vida não nos separa dele, a morte não nos separa dele. Pelo contrário, tanto a vida como a morte nos aproxima dele. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A vida, os males da vida, o terror da vida, a enfermidade, o crente passa por ela, enfrenta todos. E por que ele não deixa Jesus? Porque Jesus não deixa ele, porque Jesus está com ele, porque Jesus capacita ele, porque Jesus carrega ele, porque Jesus abençoa ele na tempestade, na dor, no leito do hospital, abençoa ele em todo sentido. E mais ele sente a presença de Jesus em meio à dificuldade da vida. A vida não nos afasta, pelo contrário, nos aproxima. Para mim o morrer é lucro, porque eu vou para Ele, mas o viver para mim é Cristo. Eu queria falar dos anjos, queria falar das potestades, do tempo, presente e futuro, do espaço, altura e profundidade, mas vai ficar para outra oportunidade. Esse amor. E Paulo vai fechar dizendo assim: ele usa a morte, a vida, principado, potestade, anjos bons, anjos ruins, os demônios, poderes humanos. Ele vai falar da altura, da profundidade. Nem qualquer outra criatura, ele fecha, nem qualquer outra criatura que Deus possa criar, nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não é o teu amor por Jesus, não é o meu amor por Jesus aqui, é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso amor é falho, o nosso amor é débil, o nosso amor é inconstante, o nosso amor é incapaz, o nosso amor por Ele é débil, é falho, é pequeno, é inseguro, mas o amor dele é perene, é perfeito. Ele nos ama, no mau estado Ele te amou, no estado mais deprimido, na lama, Ele te amou quando ninguém te amava, Ele te amou quando tu estava realmente banido, perdido, e Ele prova o seu amor na cruz. A cruz é o ápice do amor de Deus, não é o nosso amor por Ele, porque é falho, porque é débil, porque é pequeno, porque é inconstante, é o seu amor por nós. Ele nos ama. E nada vai nos separar deste amor, nada. E Paulo quer deixar isso bem claro. Ele cita tudo, ele cita o poder do cosmos, ele cita o poder do tempo, mas ele vai fechar dizendo: se tiver outra criatura, nada, nada. Ele quer deixar bem claro, ele quer fechar que não há separação, nenhuma condenação, nenhuma escravidão, nenhuma condenação, nenhuma escravidão, nenhuma acusação e nenhuma separação. Eita, palavra maravilhosa essa, nenhuma agora na Bíblia. Nenhuma. Que Deus fortaleça a minha alma e a tua alma. Que você se apegue a Jesus. E que você se envergonhe sempre. Sempre se envergonhe quando você não puder servir a Ele de todo o coração. Quando você fizer alguma coisa para Ele com negligência. Mas também sabe de uma coisa: que aquilo que eu deixo de fazer para Deus, para Cristo, não vai diminuir o amor dele por mim. E nem aquilo que eu vou fazer para Ele vai aumentar o amor dele por mim. O amor dele é o mesmo. Nem aumenta, nem diminui. Porque o amor dele é infinitamente incomparável. Deus, aqueça o teu coração. E que você possa viver este evangelho. Amém?